Uma técnica infalível para você aprender centenas de palavras em italiano de forma rápida. Você sabia que no italiano tem uma técnica, a técnica do sufixo, que se você aplicar, você consegue aprender centenas de palavras de um modo muito mais veloz? E aí, ficou curioso? Ficou curiosa? Então, vem comigo! Eu sou a Priscila, professora de italiano e criadora do Método Parlo, um método focado na comunicação para que você possa falar italiano com segurança em 6 meses. E se você quiser saber mais informações sobre o meu curso de italiano e quando teremos novas turmas, o link está aqui na descrição do vídeo. E nesse vídeo você irá aprender uma técnica infalível que irá facilitar muito o seu aprendizado de novas palavras no italiano. Essa é a técnica do sufixo. No italiano existem algumas terminações de palavras que em 95% das vezes têm a terminação igual ao português. Não entendeu muito bem? Bom, vejamos a primeira dessas terminações e você vai ver como tudo vai ficar mais claro e mais simples. Muitas palavras que no português terminam em dade, no italiano terminam em tá. Vejamos. Cidade, città. Roma è una bellissima città. Universidade, università. Mio fratello studia in questa università. Vejamos algumas outras palavras. Eu vou falar em italiano e colocar o significado em português. E você repete comigo em voz alta para praticar a sua pronúncia. Vamos lá. Libertà. Libertà, maturità, maturità, pietà, pietà, metà, metà, rarità, rarità, realtà, realtà. Olha só que interessante. É claro que existem muitas outras palavras que também se encaixariam aqui, como, por exemplo, novità, carità, varietà e assim vai. Incrível, não é mesmo? Bom, além dessa terminação, existem algumas outras. Vamos ver. Próxima, muitas palavras que no português terminam em são, no italiano terminam em zione. Por exemplo, comunicação, comunicazione. La sua comunicazione è molto chiara. Vejamos e repita comigo. Vamos lá. Protezione, protezione, opzione, opzione, lezione, lezione, reazione, reazione, funzione, funzione, emozione, emozione. E é claro que temos várias outras palavras, por exemplo, adozione, remozione, punizione, correzione e assim vai. E é claro que existem exceções, por exemplo, coração. Nós não dizemos corazione, e sim cuore. Mas na grande parte das vezes essa regra se aplica do são virar zione. Ah, como eu fiquei feliz quando descobri essas regrinhas, porque isso facilita muito na hora que nós devemos lembrar uma palavra em italiano. E antes de irmos para a próxima regrinha, se você está gostando, aproveite, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Lembrando que deixar o seu like é muito importante para mim, porque ajuda com que o YouTube espalhe essa nossa mensagem para outros apaixonados pela língua italiana, assim como você e eu. Bom, vamos lá. Continuando para a terceira terminação. Muitas palavras que no português terminam em al, em italiano terminam em ale. Por exemplo, real, reale. Non potevo credere che tutto quello era reale. Leal, leale. Lui è il mio amico più leale. Vejamos outras e repita comigo em voz alta para praticarmos os sons da língua. Orale, orale. Vocale, vocale. Sociale, sociale. Naturale, naturale. Vitale, vitale. Usuale, usuale. Totale, totale.
E como você já sabe, existem muitas outras. Rurale, rivale, natale, morale e assim vai. Muito legal, não é mesmo? Agora vejamos a quarta regrinha. Muitas palavras que no português terminam em il, no italiano terminam em ile. Por exemplo, fácil, facile. Dai, per te è facile parlare l'inglese, sei nato in Inghilterra. Difícil, difficile. Imparare l'italiano não é difficile. E agora vejamos algumas outras palavras, como por exemplo, ostile, utile, brasile, civile, aprile, sutile. E como você já sabe, existem várias outras. Lembrando que não é uma regra que se aplica para todas as palavras, mas 95% dos casos, essas regrinhas acabam funcionando. Agora, a nossa quinta regra. Muitas palavras que no português terminam em agem, no italiano terminam em agio. Por exemplo, personagem, personaggio. Il mio personaggio preferito è Pinocchio. E questo è vero. Ricordo quando sono stata a Firenze, in tanti negozi era possibile comprare un burattino di Pinocchio. Non so se lo sai, ma lo scrittore di Pinocchio era fiorentino, Carlo Collodi, pseudonimo di Carlo Lorenzini, nato a Firenze il 24 novembre 1826 ed è divenuto celebre per essere stato l'autore del romanzo Le avventure di Pinocchio, storia di un burattino, spesso noto semplicemente come Pinocchio, diventato uno dei grandi classici della letteratura di tutto il mondo e tradotto in 240 lingue. Se non conosci ancora la storia di Pinocchio, devi conoscerla, è una storia bellissima. Adesso tornando a noi. Então, se você não conhece essa história, você deve conhecer. Ela é muito bonita. Bom, vamos lá. Continuando com as nossas palavras. Então, a gente tem viagem, viaggio. Mi piacerebbe fare un viaggio questo fine settimana. Homenagem, omaggio. L'hanno fatto un bello omaggio. E vejamos agora algumas outras palavras. Lavaggio, coraggio, dosaggio, vantaggio, tatuaggio, sondaggio, selvaggio. E muitas outras também se encaixam aqui. E aí, gostou de aprender essa técnica do sufixo que com algumas regrinhas você aprende centenas de palavras? Aproveite, já me conte aqui nos comentários e deixa o seu like. Grazie mille e ci vediamo!